Fala, nono ano, beleza? Vamos então dar início à nossa revisão, conforme está acontecendo aí no Centro de Mídias. Pessoal, então vamos lá. A nossa revisão ela vai ser baseada no conteúdo que nós estamos vendo do livro, tá? Então quem está com o livro didático pode acompanhar a partir da página 12, beleza? E qual é o tema que nós vamos abordar então? O tema vai ser capitalismo e as suas fases, beleza? As fases do capitalismo, nós temos aí atualmente 4 fases e alguns teóricos falam que vamos entrar agora na quinta fase. Mas vamos estudar as 4 fases que nós conhecemos, tá bom? Então a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Tá? Ele vai lá de 1500 a 1750, beleza? Bem, neste período destacam-se os livros de teóricos como Thomas More e Jean-Baptiste. O que eles diziam? Tá? Qual era a teoria que eles pregavam neste momento? Bem, eles falavam que a riqueza de um país ela vinha do comércio. Então, quanto mais um país comercializasse, maior seria a riqueza, tá bom? Então, nações como a Espanha e Portugal foram as percussoras neste momento. Logo em seguida vieram a França e a Inglaterra, e o que eles fizeram? Acumularam muitas riquezas, principalmente ouro e prata. Como nós sabemos, aqui no Brasil aconteceu isso, né? A acumulação de riqueza, não de ouro e prata, mas de outros produtos. Mas, por exemplo, na América Espanhola, vocês sabem que os espanhóis aí acharam grandes quantidades de ouro e prata, beleza? Bem, o que aconteceu nesse período entre 1500 e 1750? Esse é o período que nós conhecemos como o período das grandes navegações, tá? A descoberta da América, né? Das viagens que as nações faziam, né? Desmistificando inclusive alguns fatos, né, que a Terra era plana, nesse período deixou de existir essa teoria, de que se a gente viajasse para além do que eles conheciam, cairíamos no abismo, ou de outros mitos como Kraken e feras bestiais do mar. Tá? Também foi neste momento que começou a mundialização do comércio, né? Todos os países foram inseridos no circuito comercial. Até então, a América ela era isolada de qualquer comércio. O comércio era feito apenas pela Europa, pela Ásia e pela África. Tá? Lá para depois desse período, melhor dizendo, nós vamos lá para 1750 a 1850. Neste período a gente começa já com o capitalismo industrial. Olha, o nome já diz tudo, né? Capitalismo industrial. Bem, neste período destacam-se os teóricos como Adam Smith, esse Adam Smith ele é muito conhecido por economistas, tá? Quem faz economia sabe muito bem as teorias dele, e David Ricardo, tá? O que eles falam em seus livros? Eles falam que a riqueza de um país vem das indústrias, certo? Além de comercializar, ele tem que ser um país extremamente industrializado, certo? Bem, e o que eles defendiam também nesse período? Eles defendiam uma liberdade econômica individual grande, tá? A liberdade do país comercializar com quem eles quisessem, das pessoas fazer o que elas quisessem, tá? E contra a intervenção do Estado na economia. Eles eram totalmente liberais, tá? Nesse período vem a ideia do liberalismo comercial, tá bom? Bem, neste momento destacam-se principalmente a Grã-Bretanha, né? Foi ela a percussora do capitalismo industrial, foi ela que começou com as primeiras indústrias. Logo em seguida veio os Estados Unidos, a França, a Alemanha e Japão, tá? Então, neste período, o que foi o mais importante? A descoberta da máquina a vapor, que até então não existia. Isso fez com que a produção ela aumentasse de uma forma extremamente rápida, tá? Coisas que demoravam meses para ser feitas passaram a ser feitas em momentos, tá? Outro fato interessante foi o trabalho assalariado. Neste período começa-se um movimento pela independência, alguns países começam a brigar pela independência dos escravos. Um dos países, inclusive, é os Estados Unidos, tá? Consegue a sua independência, isso gera uma repercussão em todos os outros países e aí outros países começam com essa escalada de independência, tá bom? Bem,
Depois nós vamos para o terceiro momento do capitalismo, que aí é o capitalismo financeiro. Ele vem de 1850 a 1950. Quem são as pessoas que teorizaram esse momento do capitalismo? Um cara chamado John Keynes, também muito conhecido pelos estudantes de economia, a gente já vai entender o porquê, e outro chamado John Robinson. O que Keynes, né? O que a escola keynesiana prega? A escola keynesiana prega que o Estado tem que intervir sim. O Estado tem que intervir para gerar riquezas, para gerar emprego, para diminuir essa competitividade, porque às vezes essa competitividade ela era desleal, tá? Neste momento estavam surgindo monopólios, oligopólios, né, cartéis, tá? Então o Estado tinha que intervir para que isso deixasse de acontecer, tá? E para isso o Estado iria intervir e teria a possibilidade de gerar empregos, tá? E crescimento econômico. Bem, quem são os países que têm nesse momento aí, né, que estão na vanguarda deste momento? Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Olha só, 1850 a 1950. Tem fatos muito importantes e esses três países estão diretamente ligados a esses fatos importantes desse período. Porque é nesse momento que nós temos duas guerras mundiais, tá? E as duas guerras mundiais causadas exatamente pela Alemanha. Ela que é a responsável diretamente pela Primeira e pela Segunda Guerra. O Japão participa da Primeira e da Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, do lado dos bonzinhos, se é que podemos dizer assim, do Segunda Guerra, do lado da Alemanha, e os Estados Unidos, que participa diretamente na Segunda Guerra Mundial e é decisivo para a vitória do eixo do bem, tá? Bem, nós também temos o período do imperialismo, né? As nações imperialistas se mantendo ali como precursoras, né, da economia. Esses países não deixam de mandar na economia. Temos aí a Inglaterra nesse momento, os Estados Unidos que está assumindo o posto, o Japão que começa a despontar, né, nesse momento, a Alemanha também, tá? França. Outro evento que nós temos aí, a crise de 29. Para quem não estudou, coleguinha, dá um Google aí e pesquisa crise econômica de 1929. Gente, foi uma crise pior do que a que nós vamos viver agora. Tinham quase 60% da população americana desempregada e com fome. Por isso que Keynes defende a intervenção do Estado. Por quê? Neste momento, a mão invisível da economia fez com que a economia fosse pelo ralo. Houve uma superprodução naquele momento, tinha produtos, mas não tinha para quem vender. Ou seja, produto parado é dinheiro parado. Então o Estado teve que achar formas para que essa economia voltasse a girar, tá? Os Estados Unidos pegou dinheiro, inclusive estava pagando para as pessoas comer. Foi horrível, tá? E o mundo inteiro sofreu. No Brasil, por exemplo, depois da crise de 29, os cafeicultores aí perderam grande parte das suas lavouras. Para quem não sabe, houve uma queima de café no Brasil sem precedentes. O governo foi lá, comprou o café dos cafeicultores e queimou o café. Então depois dá uma pesquisada para vocês verem a crise de 29. Foi horrível isso, tá? O pior momento aí econômico até o momento da nossa humanidade, tá bom? Bem, para quem está acompanhando aí no livro, nós vamos agora para a última fase do capitalismo, tá? Que é na página 15. Alguns conhecem ele como capitalismo financeiro ou capitalismo informacional, tá? Bem, ele é marcado pela era da tecnologia, tá? As coisas acontecem agora de forma muito rápida, muito automática. Nós destacamos aí os principais autores, como Alexander Rousseau e Milton Friedman, tá? São os caras aí também conhecidos pelos economistas como os neoliberais, tá? Lembra do Adam Smith lá atrás, que queria que as pessoas tivessem individualidade, que o Estado intervisse menos? Veio a crise de 29, Keynes mandou o Estado intervir. Então, esses novos caras agora fazem o que Adam Smith pediu lá atrás. Sem intervenção, deixa que a mão invisível do mercado regula tudo.
Oferta, procura, demanda, tudo que se resolve é o mercado que vai resolver. Então eles pregam de novo aquilo lá atrás, agora no capitalismo atual, tá? Ou seja, o liberalismo econômico individual. Parece bonito. Eles defendem, inclusive, também a privatização, né? Todas as empresas, elas não têm que ter mão do Estado, essas empresas elas têm que ser privadas. E o Estado intervindo de forma mínima na economia, de forma mínima, tá? Só o que eles têm que intervir é no caso de questão de saúde e essas coisas mais. Bem, quem são os países aí que estão na vanguarda dessa economia? Novamente, Estados Unidos, nós temos aí o Japão com grande destaque, né? Depois da Segunda Guerra tem aí um avanço tecnológico gigantesco. Nós temos aí os países que fazem parte da União Europeia, tá? A Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, e a China também, depois da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os fatos aí relevantes desse período, né, que vem aí depois de 1950, pós Segunda Guerra, até o momento atual? Nós destacamos, então, a terceira Revolução Industrial. Nós destacamos o fim da Guerra Fria, que vocês vão ver no próximo capítulo que a gente vai estudar. A criação do G20. O G20 é interessante. G20 são os 8 países mais ricos e os 11 países emergentes, que não são nem pobres e nem ricos. Destaque para o Brasil, por exemplo, que faz parte do G20. Está entre os 11 países emergentes, tá? Então, para quem acha que o Brasil aí é pouca porcaria, tome nota. Um país aí, show de bola, tá? Nós tivemos uma crise econômica lá na década de 80 e outra na crise econômica na década de 90, tá bom? Bem, pessoal, então nós passamos aí pelas 4 fases do capitalismo, tá? Nós tivemos então o capitalismo comercial, período das grandes navegações, o capitalismo industrial, com a descoberta das máquinas a vapor, isso revolucionou a forma de produção. Depois nós temos o capitalismo financeiro, tá? E aí nós temos já a segunda revolução industrial. Na segunda revolução industrial, troca das máquinas a vapor para as máquinas a explosão, tá? Temos aí o petróleo e o diesel, assim como o álcool também. E por último, a revolução industrial, o capitalismo informacional, período aí informacional, marcado pelas grandes tecnologias, grandes empresas dominando o mercado, como vocês devem conhecer aí, por exemplo, Facebook, deixa eu ver o que mais, Twitter, todas essas empresas aí controlam as informações e são consideradas grandes empresas do momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Falou, pessoal, tchau!